Vamos abrir no Salmos 139. Salmos, livro de Salmos 139. O Senhor já começou a falar conosco através do louvor. Enquanto nós adoramos a Deus, Ele vai ministrando aos nossos corações. Ele ministrou que os olhos dEle estão sobre nós. E nós vamos ler esse Salmo 139. Toda a igreja abriu? Amém? Tem alguém na misericórdia? Tudo certo? Então vamos lá. Senhor, Tu me sondas e me conhece. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desses cabos do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem? E não abomino os que contra Ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus. Esse é um salmo maravilhoso, né, irmãos? Eu creio que todos conhecem, já leram ou já ouviram falar. E é algo maravilhoso que Deus tem para nós nessa noite. Porque o Salmo 139 é uma oração que Davi faz ao Senhor. E ela mostra para nós 3 atributos de Deus que tem que ser uma realidade na nossa vida. Nós temos que ter uma consciência de que eles existem. Quando nós lemos o Salmo 139, todo mundo fala, a conclusão do Salmo 139 é que o Senhor nos conhece. Não é só isso. Não é só que o Senhor nos conhece, mas essa verdade, a intensidade dessa verdade, tem que estar em nós. E aí nós vamos dividir esse Salmo 139 nos 3 atributos de Deus para nossas vidas. Naquilo que Ele tem para nós como comunicação para nós. O que são atributos? É aquilo que é próprio, aquilo que tem qualidade. Então essa qualidade de Deus tem que ser verdade para a nossa vida. Nós temos que ter o conhecimento dela, para entender quão grande, quão maravilhoso é o nosso Deus. Amém? E um desses atributos é a onisciência de Deus. Deus é onisciente.
Quando nós lemos aqui no 139, do 1 ao 4, ele fala que o Senhor nos sonda, nos conhece, sabe o nosso levantar, o nosso sentar. De longe ele penetra os nossos pensamentos, esquadrinha o nosso andar, o deitar, que ele conhece tudo e todas as coisas. E eu fui procurar o que é sondar, quando fala que o Senhor nos sonda. E essa palavra sondar, ela significa examinar com uma sonda. É como se o Senhor estivesse colocando uma sonda dentro de nós, e olhando, e esquadrinhando, e avaliando, e investigando tudo que está dentro do nosso interior. E o Senhor faz isso conosco. O Senhor tem esse poder. Por que Ele é onisciente? Porque Ele tem toda a ciência, toda a sabedoria, todo o conhecimento no poder dEle. É dEle esse atributo. E Ele usa para nos sondar. Ele usa para nos conhecer. E por mais que nós venhamos a achar que escondemos coisas dentro do nosso interior, esse pensamento aqui, ninguém está vendo o que eu estou pensando. O Senhor sabe e conhece muito bem. E isso, de uma certa forma, me incomodou quando eu li o Salmo 139, porque eu falei, nossa, dá uma vergonha de Deus saber que Ele esquadrinha com uma sonda dentro de mim, dentro do meu pensamento, dentro do meu sentimento. Ele avalia tudo, a todo tempo. Porque nós podemos enganar o homem muitas vezes daquilo que nós pensamos, não enganamos? Nós conseguimos fazer isso. Mas a Deus não. A Deus nós não conseguimos fazer isso. E aí eu peguei algumas passagens para a gente compartilhar sobre isso. E lá em Mateus 9:4, vocês não precisam abrir, fala que Jesus, conhecendo os pensamentos, disse: por que pensais o mal em vossos corações? Jesus, numa certa ocasião, fala para as pessoas: por que vocês estão pensando e maquinando a maldade no coração de vocês? Eu creio que quando o Senhor olha para nós, muitas vezes Ele fala, isso aqui que Ele falou aqui em Mateus 9. Ele fala, por quê? Por que você está com esse pensamento ruim? Por que você está maquinando mal? Por quê? E nós achamos que o Senhor não está vendo a maldade que está no nosso coração. Mas Ele está vendo, meus irmãos. E nós precisamos andar certos com o Senhor. Nós precisamos nos preocupar com o que Deus está olhando dentro de nós. E parar de preocupar com o que o outro está pensando a meu respeito. Preocupe com o que Deus está pensando a seu respeito, quando Ele olhou o seu coração. Em Mateus 12:25 fala que Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O Senhor vê a intenção do nosso coração. Quando Jesus chegou nesse ponto de falar que o pensamento deles iria dividir, iria destruir, iria separar, Ele vê isso em nós. Quando nosso pensamento é de rebelião, é de revolta, de divisão. E por mais que a gente possa fingir que não, estou junto na igreja, estou caminhando debaixo da bênção com o irmão. A intenção verdadeira do nosso coração, o Senhor sabe. E Ele olha para nós e fala: por quê? Você está com esse sentimento de divisão dentro do seu coração? Por que esse sentimento distorcido? Porque nenhuma igreja, nenhuma casa, nada dividido vai ficar firme, vai arruinar. Não vai permanecer firme. E isso tudo aconteceu sem as pessoas falarem nada. Ninguém falou nada. Deus viu os pensamentos. Deus olhou o coração. Deus olhou os pensamentos. Ele olhou a intenção do coração. Vamos abrir comigo Marcos 2, para nós vermos uma dessas passagens juntos. Marcos 2:6. Marcos 2:6, amém? Todo mundo achou? Fala assim: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia.
Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo, logo, por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Olha o que aconteceu. Aqui 4 amigos descem, né, do telhado. Um amigo dele que precisava de cura. E Jesus estava ali pregando para uma multidão de pessoas dentro daquela casa. E alguns fariseus começaram a falar? Não. Começaram a pensar. Eles começaram a pensar. Uma tradução da Bíblia fala aqui, no versículo 8, que mas Jesus logo percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhe disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Eu achei muito interessante essa tradução da Bíblia. Por que vocês estão remoendo aquilo que eu estou falando no coração de vocês? Por que vocês estão achando ruim? Por que não venceu isso ainda? E eles não falaram nada. Jesus olhou os seus pensamentos. E quantas vezes nós estamos aqui discordando de um monte de coisa? Não concordo com essa palavra, não gosto daquilo outro. Falou isso para mim, não gostei. E eu fico remoendo. Eu fico remoendo dentro de mim. Eu fico me distorcendo dentro de mim. Tentando engolir, fazendo descer na marra aquilo. Porque ficou mal resolvido. E aí Jesus olha para mim, para você e fala: por quê? Por que você ainda está remoendo esse assunto? Por que você não tocou para frente? Seu coração está ruim. E isso me preocupa muito. Porque é o que Deus faz conosco todos os dias, meus irmãos. Todos os dias. Ele é onisciente. Ele está nos vendo todo momento. Enquanto eu estou aqui falando, Ele está me esquadrinhando. Enquanto você está aí ouvindo, Ele está olhando o que você está pensando. Ele sabe o que você está sentindo, o que você está entendendo, o que você não está entendendo. Isso é muito sério. Porque será que o Senhor está se agradando? Será que Ele está gostando daquilo que Ele está vendo dentro de nós? No nosso interior, no nosso íntimo. Onde é só Ele, é nós e Deus. Ninguém. Nenhum de nós temos esse poder, olhar raio-x para ver o que está acontecendo. Deixa eu olhar a cabecinha do irmão, o que ele está pensando. Você não vai conseguir. E dá bem, senão acho que a gente vê um monte de coisa. Mas o Senhor faz isso. Ele olha todas as coisas. Depois em Lucas 6,8, Jesus sabia que eles estavam pensando e disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Essa passagem, Jesus está lá e chega o homem da mão ressequida. E os fariseus estão tudo ali alvoroçados, porque hoje é sábado. Vamos ver o que esse Jesus vai fazer dia de sábado. E Jesus, olhando o pensamento deles, falou: vocês não querem que eu cure no sábado? É isso que eu estou enxergando aí, na mente de vocês? Falou para o homem da mão ressequida: vem aqui no meio. E curou o homem. E eu vou te falar uma coisa. O nosso interior reflete aquilo que vai acontecer. Muitas vezes acontece alguma coisa na nossa vida e você fala assim: por que está acontecendo isso comigo? Não falei nada para ninguém, não fiz nada de errado. Com essa passagem aqui, Jesus te responde: eu vi o que você está pensando. Eu vi o que você está sentindo. Por isso que eu permiti acontecer isso na sua vida. Porque não precisou de você falar para ninguém. Não precisou de você ter uma atitude errada. O seu coração te condenou. Os seus pensamentos me mostrou aquilo que realmente aconteceu. Então nós colhemos muitas vezes coisas que nós estamos pensando, maquinando, matutando, remoendo. E acontece na nossa vida. Aí não adianta culpar ninguém. Não adianta falar assim: quem contou para o líder, para o pastor, para o irmãozinho, para o patrão, quem contou que eu estou pensando isso? Não precisou contar, porque o dono de tudo e todas as coisas viu. Deus viu. Aí não adianta a gente fugir, porque o Senhor conhece os nossos pensamentos. Isso em partes é meio assustador, né, irmãos? Nós, seres humanos, saber que nós estamos sendo vigiados o tempo todo.
Só que não é vigiados, é cuidado de Deus para a nossa vida. Para aqueles que não temem nada, para aqueles que não devem nada e que andam certos, não tem que ter medo, porque o Senhor está cuidando da sua vida. Amém? Qual que é o próximo atributo de Deus? Ele é onipresente. Aqui no Salmo 139, permaneça com o Salmo 139 aberto para a gente poder estar continuando ali. No 5, fala o seguinte: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá está. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se toma asas da alvorada e me detenha nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Esses versículos nos garantem a onipresença de Deus. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Amém? Você crê nisso? Ele está aqui, Ele está na sua casa, Ele está no seu serviço, Ele está em todos os lugares, porque Ele se faz presente nas nossas vidas. E a onipresença de Deus, lá em 1 Reis 19, aconteceu algo com o profeta Elias, né? O que aconteceu com ele? Jezabel começou a correr atrás dele, querendo matar, porque já havia matado um monte de profetas do Senhor. O Senhor estava com Elias no deserto, cuidando dele, alimentando, presente na sua vida. E não adianta você se esconder numa caverna de mim, porque na caverna eu estou. Amém? O Senhor está nos lugares de nossos esconderijos, porque tem hora que nós escondemos de Deus. Tem hora que nós falamos assim: não, Senhor, vou esconder porque fiz feiura. O Senhor fala: eu estou vendo a sua feiura. Eu estou aqui no lugar do seu esconderijo, você não está me vendo? Elias deve ter levado um susto, porque Deus falou: o que você está fazendo dentro da caverna? Sai daí. Não andei você ficar aí dentro. Vai, desce lá, unge as pessoas que eu vou colocar para você ungir. Vamos trabalhar. Para de medo. E qual que é seu medo? O que tem te atemorizado ultimamente? O Senhor está presente nas nossas vidas. Irmãos, Deus está aonde nós estamos, em todos os lugares. Nada pode nos fazer medo. Em Jonas 1:3, Jonas aconteceu a mesma coisa. Ele fugiu de Deus. Deus falou para ele para ir para Nínive. Ele não quis ir. Falou: não, vou fugir lá para Tarsis, vou descer para lá. Entrou numa embarcação, ficou quietinho. Ninguém está me vendo, estou fugindo de Deus. Ainda no versículo 3 de Jonas 1 fala: Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis da presença do Senhor. Ele fugiu. Adianta fugir de Deus? Não adianta. Lá nessa embarcação Deus estava. Deus estava vendo ele fazer errado. E sabe do que ele estava fugindo? De cumprir uma ordem do Senhor. Para de fugir, igreja do Senhor. Para de fugir daquilo que Deus te ordenou. Para de fugir daquilo que Deus já te ensinou. Deus está presente em todos os lugares. Para onde você fugir, Ele vai lá te pegar. Ele está lá. Fugiu para o lugar errado. Ah, então para onde que eu vou fugir? Para lugar nenhum. Porque no céu o Senhor está, na terra o Senhor está, em todos os lugares o Senhor está. Amém? E glória a Deus por isso, porque Ele está em todos os lugares. Em Atos 9 também tem uma passagem que Jesus fala para Ananias: vai lá na rua chamada direita, entra na casa de Judas, porque Saulo está lá orando. Vai lá, pode ir lá que ele está orando. Olha que maravilhoso. O Senhor está em todos os lugares. Ele estava lá na casa de Judas, onde Saulo estava orando. Ele estava com Ananias, induzindo, ensinando para Ananias que ele ia ter que ir até Saulo, para que ele se convertesse ao Senhor, ao cristianismo. O Senhor está vendo quando você entra no seu quarto para orar.
O Senhor está vendo quando você clama um grito de socorro. O Senhor não te deixa sozinho. O Senhor não te desampara. Amém? Porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. E fala lá em Mateus 28, que o Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E Ele está conosco até a consumação dos séculos. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus, o Senhor está conosco. Ele não nos deixa sozinho. Então, se você está com esse sentimento de que eu estou sozinho, de que eu estou abandonado, de que ninguém está comigo, o que vai acontecer agora? O Senhor está com você. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. E o outro atributo de Deus, Ele é onipotente. Ele tem o poder de todas as coisas. Amém? O nosso Deus é poderoso. E tem uma passagem que fala lá em Marcos 5, vamos abrir? Todo mundo? Marcos 5. Marcos 5, 35, amém? Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse, por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Amém? O Senhor tem o poder da vida e da morte. O Senhor é onipotente. Ele sabe de todas as coisas. E Ele tem nas mãos dEle o poder de dar vida e o poder da morte. Aqui a morte já estava sobre essa menina. Já estava. E o Senhor simplesmente, pelo ato de ter ido até ela, um ato de ordenação de palavra, de declaração, Ele só falou, menina, levanta. E a menina saiu pulando, que era nova, criança, de 12 anos. Então eu quero te falar uma coisa, o nosso Deus é onipotente. E por que então que nós tememos tanto? Se nós temos um Deus onipotente, sabe o que é isso? Ele pode todas as coisas. Ele tem o poder todo na mão dele. Todo, irmãos. Todo. E eu fiquei com muita vergonha de Deus de ouvir isso aqui. Sabe por quê? Porque nós somos, tem hora, incrédulos. Tem hora que nós somos meio assim, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que é isso mesmo? Não é será. Porque pela incredulidade do povo, Jesus não pôde operar milagres e fazer o que ele tinha que fazer. Pela incredulidade do povo. Porque o nosso Deus permanece onipotente. Amém? E aí eu peguei algumas passagens que falam em Mateus 19, 26, que Jesus, fixando neles o olhar, respondeu, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Nós temos um Deus que nada é impossível para Ele. Nada, nem a vida, nem a morte, nem principados, nem potestades, nem fome, nem dor, nada pode contra o poder de Deus. Então, aqueles que crêem no poder e na onipotência de Deus, têm o poder de Deus sobre a sua vida. E nós temos que querer isso para nós nessa noite. Salmo 33, 6, que fala, pela palavra do Senhor foram feitos céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Pela palavra Ele fez os céus. E pelo sopro da boca dele, Ele criou todo o exército, tudo que precisa.
Olha o poder do nosso Deus. Se Ele declarar uma palavra na sua vida, acontece porque há poder na palavra de Deus. Cada palavra que é ministrada, se você pegar para a sua vida como verdade, o poder vai acontecer. Amém? Você crê nisso, igreja? Marcos 6,41. E todos comeram e se fartaram. Essa passagem é a passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. Teve poder ali operando? Teve. Todos, mais de 5.000 homens comeram e se alimentaram, ainda sobrou comida. Então, qual que é o seu medo? De não ter comida na sua casa? O Deus do poder tem poder para te sustentar. Amém? Ele tem nas mãos dele o nosso trabalho, a nossa vida financeira, o de comer, o de beber. Ele tem. Sabe quando nós não temos? Quando nós não cremos. Aqueles creram, foram alimentados pelo poder de Deus. Marcos 4 fala, e ele levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e cessou o vento, e fez-se grande bonança. É a passagem que está lá, a tempestade no mar, e os discípulos tudo apavorados, mestre, não te importa que pereçamos, nós vamos morrer aqui, e o senhor aí dormindo, acorda. Ele falou, para, que falta de fé que é essa que vocês têm? Em mim está o poder. Eu vou mandar para o mar parar, ele vai parar, eu vou mandar o vento calar, ele vai calar. E obedeceu. Depois eles falaram, que é esse homem, que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós temos que crer nisso, igreja. Há poder em Deus. Ele é onipotente. Qual que é o seu problema? É maior do que o poder de Deus? É? Não. Não é nada. Nada é maior do que o poder que tem no Senhor Jesus. Nada é maior do que do Deus Criador de tudo e todas as coisas. Porque tudo Ele formou por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo Ele fez pela palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. E Ele criou tudo e todas as coisas. Então, por que Ele não pode cuidar das suas coisas? Por que Ele não pode operar um milagre sobrenatural na sua vida? Ele pode. Ele só não vai fazer se você não crer. Ele só não vai fazer se você não entender. E quando eu li esse Salmo 139, eu fiquei, Senhor, eu já li todo esse Salmo. E o Senhor falou, vamos viver essa realidade. Vamos viver a onisciência de Deus, a onipresença de Deus e a onipotência de Deus. Porque nós precisamos disso. Nós precisamos ser íntimos do Senhor a ponto de ter certeza do que eu estou pensando, o Senhor está vendo. De que aonde eu estou, o Senhor está comigo, então eu tenho que ver até onde eu vou. Não posso ir em qualquer lugar. Não posso falar qualquer coisa. Não posso agir de qualquer maneira. E eu tenho que entender que os meus problemas, há um Deus poderoso para resolver por mim. Amém? Você crê nisso? Você toma posse dessa verdade para a sua vida? Eu tomei posse dessa verdade para a minha vida. E eu creio que o poder de Deus vai começar a operar na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu interior, a partir do momento que você entender que Ele está contigo e que Ele não te desamparou hora nenhuma. Por mais que você está achando, não deu certo isso, não deu certo esse trabalho, não deu certo essa casa, não nada dá certo. Não dá certo? Você buscou aqui recurso da onde que vem as coisas? Você foi direto na fonte de que tem o poder de tudo e todas as coisas? Vai direto na fonte, fala com Deus, mostra para Ele aquilo que você precisa. E eu tenho certeza que antes mesmo da palavra sair da sua boca, o Senhor já está vendo, já está preparando para você. Preparando. Amém? Toma posse disso. Efésios 3:20 fala, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele pode fazer muito além do que você está pensando, pedindo ou sequer imaginando. Porque esse é o poder de Deus em nós. Amém? O Salmo 139, só para nós encerrarmos, no finalzinho dele, começa aqui no 15, fala o seguinte, os meus ossos não te foram encobertos,
quando no oculto fui formado e entritecido, como nas profundezas da terra. Eu fui procurar que era o entritecido. É como se fosse uma tecelagem, costura de várias linhas num pano. E aí eu fui pegar aqui, nós somos formados de uma maneira entritecida, costurado. Sabe o que Deus fez aqui? Eu até marquei aqui, ó. Ele bordou os tecidos do nosso corpo, tendões, nervos, veias, artérias, músculos, com a mão dele, com o poder dele. É poder de Deus o nosso corpo. É poder de Deus a nossa vida. Amém? Nós estamos aqui em perfeita harmonia do nosso corpo, porque houve um Deus que nos formou de maneira sobrenatural, de maneira perfeita. Ele nos bordou. O bordado mais lindo somos nós, porque foi com as mãos de Deus, foi pelo poder de Deus. Então Ele sabe todas as coisas. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. E eles nem ainda existiam. Você nem existia. Deus já tem traçado para você aquilo que Ele quer. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, eles excedem as areias, os grãos de areia. Eu contaria sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desses cabos do perverso e aparta-vos, pois, de mim, homens de sangue. Alguém consegue contar a grandeza de Deus? Alguém consegue medir o poder de Deus? Não. E os pensamentos dele? De maneira nenhuma. Porque é tremendo. Deus é poderoso. Agora eu quero te fazer uma pergunta. No versículo 23 e 24, há uma oração que nós precisamos fazer nessa noite. Só que só faz aquele que é corajoso, que não tem nada a temer. Que fala o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Me prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você consegue falar isso para Deus nessa noite? Você consegue fazer essa oração para Deus pegar uma sonda, entrar dentro do seu interior e ver como que está o seu pensamento? Como que está o seu sentimento, as suas emoções? Como que está o seu coração? Como que está a sua intenção? Você consegue falar: Senhor, me prova. Pode me pôr à prova, porque eu estou aqui para ser aprovado. Senhor, olha, se há dentro de mim algum caminho mau, se há pecado, tira de mim e me guia pelo seu caminho eterno. Vamos fazer isso nessa noite? Fique em pé em nome de Jesus. Nós precisamos que o Senhor venha nos sondar. Nós precisamos que o Senhor olhe o nosso pensamento. Eu gostaria que nesse momento, com seus olhos fechados, você conseguisse imaginar a onisciência de Deus. Você conseguisse imaginar o Senhor olhando agora os seus pensamentos, as suas intenções, o seu coração. Não preocupa com o irmão do lado, porque o irmão do lado não está sabendo de nada do que acontece com a sua vida. Quem sabe é Deus. E quando nós fechamos nossos olhos, nós estamos reverenciando a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito ao Senhor, reconhecendo que tudo é dele, que a nossa vida é dele, que os nossos pensamentos são dele. E com seus olhos fechados, pensa nos lugares que você tem ido, porque Deus está em todos os lugares, mas Ele olha para nós para ver aonde nós estamos andando, o que nós estamos fazendo, aquilo que está edificando a nossa vida. Pensa para o Senhor, que você não quer mais se sentir só. Muitos de nós nos sentimos sozinhos no meio de uma multidão. Sabe por quê? Falta a presença de Deus. O vazio é o Senhor que está faltando dentro de você. Deus é poderoso. Qualquer dificuldade da sua vida, é desemprego? É saúde? É problema familiar? É casamento? Qual é o problema que Deus não possa solucionar? Nenhum. Todos Ele pode solucionar. Tudo é possível para o nosso Deus. Coloca diante dEle. Senhor, eu reconheço o seu poder, Deus. Prepara aquilo que o Senhor tem de melhor para mim, Senhor.
Eu sei que o Senhor tem algo para mim nessa noite. E eu não vou sair daqui sem tomar posse da minha bênção. Do poder do Senhor operando na minha vida, na minha casa, nos meus filhos, no meu trabalho, na minha saúde. Me cura, Senhor. No nome de Jesus, eu creio.